Oh, aleluia! Eu não vou abandonar minha confiança em ti. Há um grande galardão, eu sei. Há um grande galardão, eu sei. Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. E eu vivo pela fé. Oh, oh. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. Estamos avançando, meu amado. Aleluia! Sempre vou perseverar em fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Nós não iremos retroceder. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus. Eu vivo pela fé. Oh, oh, oh. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar, não. Vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar. Declara isso. Nós estamos avançando. Oh, 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 oh. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
estava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa mais, 99 se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa mais, 99 se uma se perdeu. Não posso encontrá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Trouxe luz para sombras, escalou montanhas pra me encontrar. E derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Trouxe luz para sombras, escalou montanhas pra me encontrar. Derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Trouxe luz para as sombras, escalou montanhas pra me encontrar. Derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Trouxe luz, aleluia! Trouxe luz para as sombras, escalou montanhas pra me encontrar. Derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99 se
encontrar. Derrubou as muralhas, quebrou as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Não descansa com as 99, se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Graça e paz. Vamos nos colocar agora diante do nosso Pai em oração. Aleluia. Vamos erguer o nosso pensamento a Ele. Vamos falar com Ele nesse momento. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é um Deus bom. E o Senhor tem cuidado de nós, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Não há nada, Senhor, que possa impedir ou paralisar o Teu poder, o Teu amor, o Teu cuidado sobre o Teu povo. O Senhor é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus que enviou, Senhor, a coluna de fogo no deserto, a nuvem de dia, que abriu o mar. Oh, o Senhor é o mesmo. E o Senhor continua movendo as tuas mãos, cuidando, zelando pelo teu povo. Te amamos, Pai. Obrigada por Jesus. Obrigado por esse livre acesso a Ti, Senhor. Te adoramos, te adoramos. Obrigado por essa consciência de filhos, filhos amados e bem cuidados. Obrigada, Senhor. A nossa confiança está em Ti, Pai. Nós Te louvamos e descansamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar Ele, queridos. Vamos declarar que Ele é o nosso pastor amado, que tem apacentado e cuidado das suas ovelhas. Aleluia. O Senhor me apacenta, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me sustenta e eu nada terei falta. Em águas mansas me faz descansar, em verdes pastos me faz repousar. Por amor do seu nome, eu nada terei falta. Se eu
eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você. Se eu passar pelo vale, não temerei perigo algum, pois tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, sim, eu sei que estás comigo. Oh, eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim só pra você, só pra você. É em ti que nós somos sarados nas tuas águas. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda,
você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Unges minha cabeça, meu cálice transborda, você me mantém de pé. Em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, ó Senhor. Eu sei, nos teus banquetes de amor eu vou sarar, e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Eu sei, certamente tua bondade está alcançando a muitos, está curando a muitos, está socorrendo a muitos, Senhor. Eu sei, nos teus banquetes a tua igreja está participando, o Senhor está cuidando. Te adoramos, Jesus. O Senhor é o nosso pastor. Te adoramos, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Olá, querido, graça e paz, tudo bem com você? É um prazer estar tendo essa oportunidade de levar uma palavra para a sua vida nessa noite. Eu tenho a certeza que você vai ser edificado. Teve a oportunidade de ouvir uma ministração de música, né? E acredito que o Senhor tem para falar muito para você nessa noite. Vejo como uma oportunidade, através desse canal, essa palavra alcançando a sua vida, a sua família, e eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma após a ministração desse culto. Eu quero orar por você. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, pela oportunidade de servir, de poder estar em contato com essa palavra. Eu tenho certeza que as famílias que estão sendo alcançadas, as vidas, que nessa noite algo da tua parte possa acontecer, e aquilo que eles precisarem ouvir, ó Pai, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade, ó Pai. Obrigado por esse tempo, que o Senhor continue livrando, abençoando cada vida, ó Pai, aqueles que estão sendo alcançados com essa palavra, que as pessoas possam ser edificadas e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite, e eu quero atribuir o tema de em que reino você está? E o texto que a gente vai trabalhar e separar como texto base dessa ministração se encontra em Romanos capítulo 14, versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Vou repetir. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Que palavra é essa, né? O objetivo dessa palavra, a direção que o Espírito Santo está nos dando nessa noite, é para trabalhar em 2 pontos. Primeiro, para quem sabe, né, que o reino de Deus não é comida nem bebida,
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nessa noite, ser conscientizado de que o reino que você faz parte não é o reino desse mundo. E o segundo ponto, né, o segundo grupo de pessoas, melhor dizendo, que a gente vai estar trabalhando, é para as pessoas que não sabem, né, ou não conhecem a respeito do reino. Porque o reino que nós fazemos parte é o reino de justiça. O próprio texto, né, eu vou repetir aqui, o próprio texto diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Temos a esperança no reino físico, mas o espiritual está dentro de nós. Né? Quando essa palavra traz a respeito do reino de Deus, a gente sabe que o reino físico de Jesus Cristo ainda não se manifestou, mas o reino espiritual ele já está dentro de nós. Né? Eu já faço parte, eu já possuo o reino de Deus dentro da minha vida, né? A paz, a alegria, a justiça de Deus já está dentro da minha vida, já está dentro de mim. E a esperança que nós temos com relação ao nosso futuro, né, o reinado de Cristo aqui na terra, ainda vai acontecer. Qual é o propósito disso? Né? Qual é o objetivo de a gente trazer uma palavra como essa? A respeito de em que reino eu estou? Né? Qual é a consciência que eu tenho em Deus a respeito desse reino? Né? E de que forma eu tenho me portado, eu tenho andado em relação àquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor. Eu sei que a nossa responsabilidade como filhos de Deus, devemos estar levando essa palavra, para que essa palavra possa alcançar mais pessoas. E da mesma forma que eu fui alcançado, você foi alcançado, várias pessoas também precisam ouvir uma palavra como essa. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Né? Às vezes as pessoas, quando leem esse versículo aqui, cria-se uma expectativa para algo que vai acontecer no futuro. De que um dia, né, no dia do arrebatamento, esse grande dia vai chegar, ele vai se assentar com Cristo. Mas o texto ele nos remete aos dias atuais, né? Pelo fato de eu ter o reino de Deus dentro da minha vida. A própria palavra me diz que de eu estar assentado com Cristo se refere à minha vida hoje. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Quando a gente tem a oportunidade de ouvir uma palavra como essa, né, e o próprio texto aqui, se você pegar uma referência no Evangelho de João, capítulo 3, fala sobre o novo nascimento, é um intertício pelo qual eu e você, né, já passamos por isso. As pessoas precisam se submeter para que venha, de fato, conhecer o reino, experimentar o reino. Podemos lembrar do próprio Evangelho de João, capítulo 3, né, que fala a respeito de um judeu chamado Nicodemos, que quando ele foi ter com Jesus, né, e ele, conversando com ele, Jesus direcionou uma palavra dizendo que haveria uma necessidade de um novo nascimento. Né? E naquela conversa com o Senhor, Nicodemos achou até que esse novo nascimento estava relacionado ao nascimento natural. Né? E até questionou, será que eu tenho que voltar de novo para o ventre da minha mãe e nascer? E, de fato, o que Jesus estava se referindo é a respeito do nascimento espiritual. Para que a pessoa veja, para que a pessoa entre nesse reino espiritual, precisa acontecer um novo nascimento. Né? A carne, ela nasce da carne, e do espírito, nasce do espírito. Né? Nesse próprio texto que nós lemos aqui, em Romanos 5,17, que pela ofensa de um só homem, né, o pecado entrou no mundo, em consequência disso, a morte.
mas o texto diz algo importante que se refere à nossa vida hoje. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, ou seja, através de Jesus, né, a morte e a ressurreição de Jesus, me condicionou a experimentar um novo estilo de vida, né, que é através do novo nascimento, que é fazendo parte do reino pelo qual o Senhor, ele, através da sua graça, preparou para todos nós, e hoje eu e você experimentamos o melhor de Deus através desse reino. Qual é a importância de nós sabermos a respeito do reino de Deus, não é? O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa consciência fará com que eu experimente algo relacionado a esse reino. Tudo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida nesse reino, eu vou experimentar na medida que eu envolver fé, né? Primeiro, aqui inicialmente eu falei sobre o reino físico que ainda vai se manifestar, mas o reino espiritual, né? O reino através do novo nascimento, já faz parte da minha vida e da sua vida. A incredulidade me leva a ser como aquele que entrou, mas vive como pertencesse ao reino anterior, ou seja, na injustiça, sem a vida de Deus. O que adianta na incredulidade, mesmo você recebendo essa palavra com relação ao reino, mas se a incredulidade entrar, é difícil para mim e para você experimentar os benefícios desse reino, porque esse reino a gente só vive mediante a fé. A própria palavra diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o reino pelo qual eu e você fazemos parte precisa ter fé envolvida. Por que eu estou falando isso, né? Volto a dizer, tem muita gente, mesmo ter experimentado o novo nascimento, por causa da incredulidade, tem deixado de viver o melhor de Deus, porque se vive apenas de um percentual de envolvimento, crê apenas numa parte. Mas quando eu fui tirado, né, quando eu e você fomos tirados do império das trevas, nós fomos transportados para um reino. E esse reino é vida, e esse reino é paz, e esse reino é justiça. E eu quero trabalhar mais a respeito desses princípios fundamentais do reino de Deus, né? Quais são esses, né? Nós citamos aqui várias vezes. Primeiro, eu vou falar em parte todos eles. Primeiro, justiça. Segundo, paz. E terceiro, alegria. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz o texto assim, algo muito interessante. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? O apóstolo Paulo, trazendo uma carta para a igreja de Corinto, ele foi muito enfático a respeito de algumas correções que estaria acontecendo naquele tempo, e algo que ele estava observando no que diz respeito ao comportamento daquela igreja, e Paulo ele foi muito enfático no sentido de corrigir algo que estava acontecendo, que era totalmente incompatível. Aquilo que eles estavam, na estação que eles estavam, na palavra que eles estavam experimentando, né? Então ele diz assim, não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, maldizentes, roubadores, herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. Duas palavras que eu gostaria que você guardasse aí. Primeiro, né, injustos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E lá no final, ele fala que em outrora, né,
Todos nós, antes de conhecer essa palavra, antes de acontecer o novo nascimento, andávamos segundo essas obras da carne. Mas agora, como lavados pelo sangue de Jesus, como santificados, e nós fomos justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. O que eu entendo sobre isso? O que eu chamo a atenção a respeito dessa palavra aqui? É que a nossa vida hoje, com o Senhor, a nossa vida hoje andando em novidade de vida, não fazemos mais parte do império das trevas. Precisamos entender que pelo fato de ter nascido de novo, termos sido purificados pelo Senhor, termos sido lavados pela água da palavra, nós não devemos andar como andávamos no outro tempo. O apóstolo Paulo, é bom a gente entender e pegar essa passagem aqui, que às vezes há uma interpretação equivocada desse versículo. É como se Paulo estivesse advertindo, né? Não é comum para vocês, não é possível para vocês, mesmo acontecendo esses problemas dentro daquela igreja, não é normal no reino pelo qual nós fazemos parte, depois de ter nascido de novo, depois de ter sido perdoado, depois de ser justificado, andar conforme andávamos antes, ou seja, andar conforme o velho homem. E Paulo estava advertindo exatamente, chamando para uma nova postura. Né? Eu não ando segundo as obras da carne, não é por imposição, não é porque alguém está me ameaçando. Eu ando por aquilo que eu sou. Nós somos perdoados pelo Senhor e pelo fato de termos uma nova vida em Cristo Jesus, pelo fato de no próprio texto dizer que nós não que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não significa que eu devo pecar deliberadamente. Pelo contrário, pelo estilo de vida que eu tenho, por aquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor, eu tenho que tomar uma postura diante de Deus. No sentido de que aquele estilo de vida, aquela forma de viver não faz parte da minha vida. Há um posicionamento quando eu e você erramos, porque mesmo a gente ainda habitando nesse tabernáculo de carne, estamos sujeitos a errar. E o erro precisa ser meramente escorregar na casca de banana. Mas se porventura errarmos o alvo, cometermos algo que desagrade ao Senhor, existe um posicionamento que eu e você precisamos ter com relação a essas coisas. Vou me posicionar, se eu estou tomando uma direção errada, eu vou me erguer e seguir uma direção correta. Como o próprio texto fala a respeito de justiça, nós fomos justificados pelo Senhor. E através da graça, pela graça nós somos salvos. A graça, de forma alguma, me dá liberdade para viver pecando. Jesus me chamou para viver em novidade de vida. Ele me colocou numa condição em que eu posso viver uma vida em liberdade, mas sem viver pecando. Então, aquele que é injusto, obviamente, pelo fato de ele não ter experimentado o novo nascimento, é algo comum na parte dele. Ele vai cometer pecados, ele vai errar, não é constrangido como acontece comigo, com você. Mas nós, se conhecemos essa palavra, nós que experimentamos o novo nascimento, devemos ter a consciência de quem nós somos. Quando nós olhamos para a palavra e lembramos quem nós somos, há uma postura, irmãos, que tomamos. Não é nada relacionado à condenação, pelo contrário, é para que você se lembre quem é. A palavra, ela é como se fosse um espelho. Quando eu olho para a palavra, eu vejo quem eu sou em Cristo Jesus. Quando eu olho para a palavra, eu tomo uma posição diante do Senhor. E é isso que eu preciso ter. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, fala exatamente o que aconteceu conosco. Quando nos identificamos com Cristo, quando essa palavra chegou até a nós, decidimos reconhecer o sacrifício de Jesus, cremos com o coração e confessamos com a boca, e nós somos o que somos justificados por causa de Cristo.
Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, mais uma vez, diz assim, ó: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, e eu gosto muito dessa palavra, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vencemos a condenação que nos tenta levar novamente à posição de indigno. Lembra quando estava numa condição onde não tínhamos acesso? A própria morte de Jesus nos deu acesso ao Pai. A própria morte de Jesus nos tornou digno. Né? Nenhuma alma, né? Nenhum homem era digno da salvação. Né? Todos estavam condenados à morte. Mas Jesus nos identificando, né? Se identificando conosco. Ele morreu no nosso lugar. E por causa da morte de Jesus, eu e você, nós temos vida. Então, por causa de um homem, aquele que não conheceu o pecado, ele morreu por nós, né? E antes éramos pecadores, antes nós éramos miseráveis, através de Jesus ele nos fez justos. Hoje eu e você somos justiça de Deus. A justiça de Deus me coloca em uma posição de não me preocupar em agradar, né, o sistema, né? A minha posição de justiça, por mais que incomode outras pessoas, né? No sentido de eu crer, no sentido de eu me atentar à palavra, independente do que elas pensam de mim, eu prefiro ficar com a palavra. Nós somos o que somos por causa da palavra. Né? A justiça de Deus me coloca em uma posição de não mais me preocupar com aquilo que está acontecendo no externo, porque você é o que é por causa da palavra. Aleluia, aleluia. Eu lembro de uma situação, uma reportagem, né? Isso é muito comum acontecer numa situação de urgência, né? Onde uma pessoa estava num lugar público, se acidentou, e alguém que foi socorrer imediatamente gritou: algum médico? Tem alguém ferido aqui? Algum médico? Imagine que, naquele momento, ele tivesse dúvida quem ele era, né? Alguém gritasse: tem algum médico aqui? Alguém, esse médico não tivesse dúvida da profissão dele. Não é comum isso. Se ele sabe que ele é médico, automaticamente ele vai se identificar: opa, tem um médico aqui. Não é isso que acontece? É a mesma coisa conosco. Né? Quando, no momento de adversidade, no momento em que algo se levanta contra a sua vida, você precisa lembrar quem você é. E a palavra nos ajuda nesse sentido. O entendimento, trazer a consciência de quem eu sou, me ajudará, lhe ajudará, em determinadas situações, a se posicionar. No início eu falei aqui que o objetivo dessa palavra é conscientizar aqueles que já sabem quem são, né? Mesmo às vezes com conhecimento, deixa de exercer aquilo que foi chamado para fazer, deixa de exercer a autoridade que tem no nome de Jesus, né? Essa palavra é para você. E aqueles que de repente ainda não conheceram essa palavra, está tendo o contato com essa palavra, né? Está deixando essa palavra entrar no seu coração. Saiba que a partir de hoje, você confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai experimentar um novo nascimento, né? Antes você estava numa condição de desligado, né? Totalmente desvinculado com as coisas de Deus, mas através do novo nascimento. Não é o nascimento da carne, onde Nicodemos até questionou Jesus naquele texto que nós falamos aqui, no Evangelho de João capítulo 3, que achava que deveria voltar para o ventre da sua mãe. Esse novo nascimento se refere ao nascimento espiritual, né? E aí não precisa você pagar nada, não precisa você criar nenhum ritual para você nascer de novo. Basta tão somente você crer com o coração e confessar a sua boca. E se você fizer isso nesse momento, você vai experimentar o melhor de Deus, você vai entrar no reino de Deus e você será a justiça de Deus. O pecado não terá domínio sobre a sua vida. E quando você se posiciona
É como se você, nesse momento, reconhecesse o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. Ele morreu pelos nossos pecados. O texto diz que, pelo fato de um homem lá atrás ter pecado, toda a humanidade pecou, toda a humanidade morreu. Mas Jesus Cristo ele veio aqui para mudar essa história. Através de Jesus, através da morte e ressurreição de Cristo. Hoje você pode ter vida em nome de Jesus. O primeiro princípio que nós citamos aqui, nós trabalhamos, foi sobre justiça. O segundo pilar, paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz. Mesmo com tudo que está acontecendo, você pode ter paz. Às vezes algumas pessoas questionam, até numa conversa, perguntam, como é possível, pastor, ter paz numa situação tão difícil como essa? A paz que você tem, a paz que eu tenho, ela não depende do que acontece no externo. Deus ele resolveu esse problema de uma vez por todas. Enquanto as pessoas procuram algo para tentar cobrir ou resolver um problema que incomoda por dentro, existe nutriente da parte do Senhor, existem coisas que o Senhor depositou na nossa vida que permite que a gente possa viver uma vida melhor. Então, a paz que o Senhor nos dá não é a paz que o mundo dá. Aleluia! Às vezes a sensação, quando eu posso até ilustrar aqui, se eu pegar um elástico, e usar toda a sua extensão, e quando eu solto aquele elástico, ele vai voltar para a posição. Assim é a nossa vida hoje. Talvez você se sinta esticado, mas quando a gente solta, quando aquele problema passa, existe um processo, como acontece com o elástico. Ele está todo tenso, está todo esticado. Mas quando ele volta à posição, não acontece imediatamente. Ele vai, numa certa velocidade, ele vai voltar para a posição original. A nossa vida hoje, mesmo diante das circunstâncias, quando nós estamos sendo esticados, a paz que está dentro da minha vida vai fazer com que todas as sensações, todo aquele desconforto, ele venha a ser dissipado. Meu irmão, eu quero dizer para você que é inevitável. Por mais que eu tenha a paz de Deus no meu coração, não significa que eu impeça que todas as circunstâncias aconteçam. Pelo fato de você ter nascido de novo, pelo fato de você estar congregando, pelo fato de você ter essa palavra, não tem como você evitar de se levantar um problema, uma adversidade na sua vida. Mas algo que a gente precisa aprender a entender, que aquilo que acontece no ambiente externo não pode mudar aquilo que foi depositado em nós. As coisas que acontecem fora, nós não podemos permitir que roube a nossa vida, porque seria muito fácil, se pudéssemos lá com um botão, apertasse um botão lá e mudasse as circunstâncias, Nem sempre a gente consegue, com a nossa própria força, com o nosso próprio entendimento, mudar o que acontece no externo. Nem sempre acontece isso. E principalmente nos dias de hoje, onde as pessoas estão tensas, onde as pessoas estão apavoradas, precisamos olhar para dentro, olhar para aquilo que nós somos. Há uma estrutura em Deus preparada para vivermos esse tempo. Irmãos, independente de ser essa estação que nós estamos vivendo, uma estação difícil, mas saiba que foi criada uma estrutura em Deus para que possamos superar tudo isso e experimentar a paz que está dentro de nós. A paz que está dentro não me livra das circunstâncias, mas de cura de seus reflexos. Ela pode não impedir as circunstâncias, a paz. A justiça, pelo fato de quem eu sou, justiça de Deus, não pode mudar as circunstâncias, não pode mudar o quadro do problema. Mas aquilo que eu sou, aquilo que eu confesso através da palavra, vai fazer com que todos os reflexos, todas as consequências,
todos os indícios que tem afetado a nossa vida venham a desaparecer. E eu creio nisso em nome de Jesus. Qual a vantagem da paz no reino? Ele está dentro. A vantagem de ter a paz de Deus é que está dentro, não está fora. O mundo não conhece essa paz. Precisa produzir algo para que venha entretê-lo, para que venha distraí-lo, mas a paz que mora dentro de nós, ela pode até mesmo mudar o ambiente externo. Quando eu falo mudar o ambiente externo, você de repente pode chegar numa casa onde o ambiente está perturbado, mas pelo fato de você ter chegado, pelo fato de você ter colocado o seu pé ali, aquele ambiente pesado, ele pode mudar. Por causa daquilo que você é. Por causa daquilo que você tem. O reino que eu e você fazemos parte não é um reino de derrota, não é um reino de miséria, mas é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino de justiça. Aleluia. Entenda quem você é. Eu quero nessa noite que você medite na palavra. Toda vez que você for desafiado, toda vez que a ansiedade tenta bater na sua porta, né? A própria preocupação, ansiedade, preocupação anda de mãos dadas. Toda vez que alguma coisa se levantar, lembre-se quem você é em Cristo Jesus. Lembre-se que você não é desse mundo. A palavra diz que nós somos forasteiros e peregrinos. Estamos aqui de passagem. Mesmo a gente se envolvendo com várias coisas aqui, trabalhando, negociando. Há um reino, irmãos, que é muito superior a esse ambiente. Há um reino que não existe essas coisas. E eu e você fomos preparados para vencermos essas coisas. É por isso que Satanás, a todo momento, tem tentado roubar essa palavra. Hoje você está sendo ministrado, hoje você está sendo lembrado daquilo que você é, daquilo que você tem, o que você pode fazer, mas a todo momento Satanás ele tem feito lá as suas armações, a sua bagunça, vamos dizer assim, para tentar roubar essa palavra. Né? Quantas coisas, né? De que forma? Né? Quantas coisas a gente vê por aí acontecendo, mas de que forma? A forma mais comum de Satanás roubar essa palavra é exatamente lançando pensamento negativo. E a gente está cheio aí de fontes, de informações, né, de palavras negativas para tentar nos desanimar, nos parar, mas maior o que está dentro de você do que está no mundo. Você é por causa da palavra. Você é pelo fato de você estar fazendo parte desse reino. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Eu vou ler a versão transformadora. Diz assim, ó: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus. Quando a preocupação bater, meu irmão, e a gente tem várias situações, várias coisas que está acontecendo no dia de hoje, que é um convite para entrar a preocupação, né? Que é um ingresso para a preocupação. Mas há um posicionamento que eu e você precisamos fazer para que essa preocupação não venha tomar conta da nossa vida. Nós não podemos impedir que o passarinho pouse na sua cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho. Algumas coisas têm chegado para você, algo que você tem ouvido, algo que você tem assistido, tem trazido inquietação para você. Qual é a nossa posição quando essas coisas acontecem? O próprio texto nos ajuda, o próprio texto nos orienta. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Olha a paz aí, meu irmão.
que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Como está, meu irmão, o seu coração e a sua mente nesse tempo? Se tivesse a oportunidade, né, de repente, de estar aqui diante de mim, ou conversando com você, talvez você diria muitas coisas, falaria de muitas coisas que você está passando, e algo que está sendo muito comum na sociedade, né? E eu quero aconselhar você a orar. Converse com o seu pai. Quando eu e você fomos transportados para esse reino, quando eu e você nascemos de novo, né? Fomos feitos justiça de Deus, quando a paz que excede todo entendimento passou a habitar na nossa vida. Irmãos, nós temos segurança no Senhor. O que você tem hoje, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem a oportunidade de conversar com o seu pai. Não há nada que impeça de você ir até ele. Quando nós lemos aqui, logo no início, né, falamos sobre a nossa condição hoje, que nós, sendo justiça de Deus, Paulo dando a instrução à igreja de Corinto, pelo fato de eu ser justiça de Deus, eu não vou andar por aí praticando as obras da carne, porque é algo que nós fazíamos deliberadamente antes. Era algo relacionado ao nosso estilo de vida antes. Agora as coisas mudaram. Agora, hoje eu tenho a palavra, eu nasci de novo, eu sou justiça de Deus, e eu preciso saber de que eu tenho algo dentro de mim, o Espírito Santo de Deus, que pode me consolar, que pode me ajudar, que pode me dar estratégia no momento como esse. Da mesma forma que eu criei na ocasião do novo nascimento, eu preciso também acreditar que nesse tempo o Senhor está pronto para me ajudar. Então, somente eu preciso me posicionar e falar com Deus. E eu sei, irmãos, que no momento de aflição, no momento de pressão, possa ser que não tenha acontecido com você isso. Às vezes até não sentimos vontade de orar. Pode acontecer com você isso. Mas quando a gente é tocado pelo Espírito, quando a gente ouve uma palavra como essa, eu creio que o Espírito Santo ele ajuda a pegar junto. Eu sei que o Espírito Santo vai estar te dando força nesse momento. Talvez você não tenha força para se levantar da sua cama. Talvez você não tenha força para conversar com alguém, para desabafar, até mesmo como nós estamos falando aqui, orar. Mas, meu irmão, toma uma posição. E a saída, né, e a nossa segurança é o Senhor. E há um canal, né, onde eu e você temos a oportunidade de conversar com Deus. Conte para Ele o que está acontecendo com você. Não vivam preocupados com coisa alguma. Tem versão que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Quantas coisas o Senhor tem feito por você, meu irmão. E não vai ser dessa vez que o Senhor vai te abandonar. Ele quer tão somente que você converse com Ele. Pastor, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece meu coração, né? Ele sabe o que eu penso. Muita gente fala isso. Mas o Senhor quer ouvir da sua boca. Ele quer te ajudar. Como está o seu coração? Como está a sua mente? É o interesse de Satanás roubar esse princípio. Você está sendo ministrado nessa noite. Você está recebendo uma palavra que vai fazer com que a sua situação, né, o Senhor vai te dar estratégia, o Espírito Santo vai confortar a sua vida. Talvez as coisas estejam arrebentadas, pastor, já aconteceu, não tem como mudar. Saiba que você pode entrar num processo de Deus, onde você vai ser confortado, onde você vai ser consolado, onde o Senhor vai te dar estratégia para você lidar com tudo isso. Em nome de Jesus. Nessa crise, o que mais se ouve, né? Mais se ouve. Crise econômica, desemprego, fome, doença, morte.
Eu posso lembrar, irmãos, do apóstolo Paulo, onde Paulo, em uma das suas cartas, ele dizia que, usando as minhas palavras aqui, ele se empolgava diante das circunstâncias. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele acreditava. Ele tinha uma expectativa em Deus que o milagre iria acontecer na sua vida. E eu quero que nesse tempo você crie expectativa em Deus, não é no homem, né? Talvez a dificuldade da sociedade hoje é se criar muita expectativa no homem, né? Quantas decepções a gente vê por aí, quantas brigas a gente está presenciando em toda essa situação, né? Mas a nossa expectativa precisa estar no Senhor. Não há nada de errado quando você, às vezes, escolhe alguém, acredita que alguém possa fazer alguma coisa, mudar alguma coisa, mas eu quero trazer mais segurança para você. Em vez de você criar uma expectativa de forma tal que acredita que 100% do problema ele vai resolver. É melhor você depositar toda a sua confiança no Senhor. E aí você não vai se decepcionar. O Deus que nós servimos, o Deus que você conhece através da palavra, ele não vai te decepcionar. Precisamos crer na palavra, porque senão toda essa nossa exposição à palavra é em vão. O que adianta a gente ter o conhecimento da palavra? O que adianta a gente saber que nós fomos tirados do império das trevas, que nós estamos fazendo parte de um reino de vida, de paz, que é um reino de justiça, que é o reino de alegria? O que adianta ter o conhecimento de tudo isso, se a gente não se vê nesse reino, se nós não experimentamos, se nós não exercemos aquilo que nós somos? Lembro do exemplo que eu dei aqui do médico. O que adianta você fazer 6 anos de curso de medicina, se formar um médico, ter o seu registro, e na hora de você ser acionado e você parar e falar assim, será que eu sou médico? Eu tenho dúvida se eu sou médico. E o que às vezes acontece nos dias de hoje é exatamente isso. Tenho conhecimento da palavra, já tenho ouvido várias vezes a respeito do que você é, do que você pode, do que você tem, mas nas circunstâncias, na hora H, na hora do vamos ver, as coisas não acontecem. E aí, em vez de a gente colocar a culpa em outras pessoas, terceirizar o problema, ou até mesmo permitir que condenação entre, é hora da gente olhar para a palavra, né, e começar a agir de acordo ao que diz as Escrituras. Falar conforme a palavra, né? Estamos vivendo num tempo de muitas coisas, muitas informações, né? Muito terrorismo emocional, mas há uma palavra que eu e você temos, que pode produzir vida, que pode produzir resultado, né? Não só para você que já experimenta, mas pessoas também que precisam ouvir uma palavra. Aquilo que chegou até a sua vida, que transformou a tua história, que fez de você o que você é hoje, saiba que você tem a oportunidade de mudar a vida de pessoas. Há uma concorrência desleal entre acessos. Estamos vivendo uma situação muito difícil, onde os acessos são limitados. Mas você é um privilegiado, pelo fato de ser alcançado com essa palavra, pelo fato de você ser lembrado quem é. Você não é um vermezinho de Jacó, você não é um pobre coitado, você é filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Imagine se você tivesse a oportunidade de matar uma cobra, né? E, geralmente, não tenho muita experiência com isso, mas é comum as pessoas usarem um pedaço de pau, uma madeira, e como mata uma cobra, né? Ir lá direto na cabeça dela e esmagar. Tem muita gente, né, querendo matar a cobra com a mão. Olha o perigo. Eu trazendo isso para o sentido espiritual, irmãos. Nós temos a palavra, nós temos a fé, nós temos a unção. E algumas pessoas estão tentando agir, fazer com a sua própria força.
criando expectativa em outras coisas e não a palavra. É hora, irmãos, da gente voltar à palavra. É o momento de praticarmos aquilo que nós sabemos, sermos aquilo que nós somos chamados para ser. Eu acredito, irmãos, que nesse tempo a gente está tendo oportunidade. Não é que Deus ele enviou toda essa praga, né? Levantou essa crise toda. Mas a gente pode entender que esse momento é o momento da gente testar a nossa fé. Podemos testar a nossa fé. Pastor, a situação é muito difícil, a situação realmente incomoda, né? Muitas pessoas, familiares, amigos, já foram atingidos com essa praga, mas eu quero dizer para você que é melhor confiar no Senhor. Aquilo que acontece fora, irmãos, respeitando toda essa situação, aqueles que já foram alcançados, né, por esse vírus, né, está lutando até mesmo em relação à vida, à recuperação, mas a gente precisa continuar acreditando na palavra. O que a gente tem visto nos dias de hoje é muitas pessoas pegando a palavra, colocando de lado e colocando em xeque a sua fé. Lembre-se que o reino que você faz parte é de justiça, de paz e de alegria. Já está dentro de você. Eu e você temos a responsabilidade de externar aquilo que está aqui dentro. Quando eu medito nessa palavra, né, quando eu olho para a palavra, eu preciso pensar quem eu sou, pensar o que eu tenho, pensar o que eu posso fazer. E que eu e você já temos alegria. Em Salmos capítulo 1, versículo 3, diz assim, você conhece esse texto? Eu sou como árvore. Eu tô lendo aqui como se eu estivesse já declarando isso. E eu incentivo você também a declarar. Salmos capítulo 1, versículo 3. Eu sou como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, quem sabe nesse tempo, meu irmão, eu não quero que você valorize o que está acontecendo fora, mas se é o tempo de você frutificar, se é o tempo de você crescer, você vai crescer em nome de Jesus. Eu sou como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Você sabia que mesmo nesse tempo, mesmo que você se considere no deserto, né, eu creio que aonde você está, mesmo no deserto, vai ter uma corrente de águas lá. E você será assistido. E você será nutrido. Porque no devido tempo, se é o tempo de você frutificar, se é o tempo de prosperar, você vai prosperar. E aí você olha para toda a situação que você está, a crise já chegou na sua vida, na sua casa. Você está vivendo uma situação que não só as pessoas de fora, mas você também já está vivendo assim. Saiba que é possível, mesmo nessa crise, o Senhor mudar a sua história. Mas fé precisa estar envolvido. Principalmente, irmãos, quando as emoções nessa hora não vão ajudar em nada. Sentimos as emoções. Sofremos as pancadas dessa vida. Mas a gente precisa olhar para a palavra e crer naquilo que ela diz. Lembra que eu falei aqui? Pensar em quem eu sou, pensar o que eu tenho, pensar o que eu posso e que a alegria está dentro de mim. Aleluia. E é exatamente o contrário, irmãos. A gente precisa entender que a nossa vida, irmãos, envolve fé. Olha só o versículo 4 do mesmo livro, Salmos capítulo 1, versículo 4. Os ímpios, ou seja, aqueles que não creem,
não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Olha só isso, meu querido. Os ímpios não são assim. Aqueles que não creem nessa palavra não são assim. Aqueles que não estão plantadas junto à corrente das águas, não acontece a mesma coisa. Aqueles que vê a palavra como primazia, como importante na sua vida, não desfruta isso. Mas você não é assim. E é muito triste, irmãos, mesmo a gente tendo a oportunidade de comer o melhor dessa terra, de viver o melhor de Deus nessa terra, de reinar em vida, a gente ainda permitir que aquele pensamento negativo, aquele estilo lá do velho homem ainda venha a ser trazido à tona. Somos desafiados a todo tempo, meu irmão, para vivermos assim, como incrédulos. Eu sei que nem todo dia você está fervoroso, nem todo dia você está correndo, nem todo dia, irmãos. Mas a fé não tem nenhuma ligação com os sentimentos. A fé, exatamente, irmãos, ela funciona no nosso espírito, não é na nossa mente. Talvez a sua mente esteja numa situação em que não há lógica, não faz sentido. Mas você foi ensinado pela palavra que você vive pela fé. Você vai olhar para a palavra e vai crer exatamente o que ela diz ao seu respeito. Às vezes nós vimos pessoas até dizer, né? Eu acredito em tudo. Eu já experimentei muita coisa da parte do Senhor. Mas esse problema, essa situação, parecendo até que pegou Deus de surpresa, né? Quando a gente lê aquela palavra assim em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Irmãos, eu creio que quando Paulo escreveu essa carta, algumas pessoas até mesmo poderiam ter pensado, né? Acontece também nos dias de hoje. Eu leio esse versículo. Talvez você já tenha até lido esse versículo e ter pensado, mas como eu vou me alegrar nessa situação? Como eu posso me alegrar depois de tudo isso que aconteceu na minha vida? E Paulo parece que está nos vendo nesse momento. Ele fala, alegrai-vos no Senhor. Sempre, não é de vez em quando. Aí ele fala de outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Talvez hoje isso acontecesse 3 vezes, 4 vezes. Alegrai-vos no Senhor, meu irmão. Mas alegrai-vos no Senhor, meu irmão. Ah, mas alegrai-vos no Senhor, meu irmão. Ah, mas o coronavírus, alegrai-vos no Senhor. Não é se alegrar com o coronavírus, não é se alegrar com esse desastre que está acontecendo, mas é mudar o ambiente. Não permitir que a tristeza tome conta. Não permitir que a ansiedade entre. Porque, irmãos, a gente sabe muito bem que isso, além de afetar a nossa vida espiritual, pode afetar também o nosso corpo. Porque quando Paulo lhe deu essa instrução, exatamente, irmãos, um tratamento. Não podemos mudar, irmãos, nem sempre aquilo que acontece lá de fora. Mas eu e você, irmãos, temos a oportunidade, através da palavra, mudar. Se alguma coisa quer tentar entrar, né, na nossa vida, no nosso coração, se alguma coisa se levantou para trazer inquietação, nós podemos mudar esse ambiente. Não há problema algum, irmãos, quando nós pedimos oração às pessoas. Pastor, ore por mim, irmão manda lá um WhatsApp para alguém, um texto para alguém, um e-mail. Ore por mim, por assim assado. Meu irmão, saiba que você hoje tem uma estrutura que pode mudar as circunstâncias. Não há problema nenhum, a própria Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros.
devemos orar uns pelos outros. Mas eu não posso viver uma vida dependendo da oração dos outros. Eu preciso também orar. Eu preciso fazer a nossa parte. Eis aí o tempo, irmãos, em que nós estamos vivendo, que a gente precisa orar mais, que a gente precisa renovar mais a mente. Se você, um tempo atrás, tinha dificuldade de ler a palavra, talvez hoje você esteja sentindo reflexo por causa de um estilo de vida, por causa da forma como você lidava com a palavra, hoje você está sentindo a pancada. E às vezes falta alguma lembrança, né? Lembrar de algum texto, de algumas ministrações, né? De repente o estilo da forma como você se expunha à palavra, de como você congregava, hoje ele faz falta. E é o momento para você se posicionar. Falo isso, irmãos, não é para condenar, não é para acusar, matar você, pelo contrário. É o momento que a gente tem de se posicionar e acreditar que a nossa vida não será mais a mesma. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, a gente está falando aqui de alegria, né? Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente, outra vez, a um estilo de vida que leva você à escravidão. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Uma das coisas, né, que nós citamos aqui era com relação à falta de conhecimento. E você está recebendo a palavra hoje, e eu sei que você está mudando, entendimento está chegando. E um fato que a gente precisa citar é com relação a estilo de vida. Ser um cidadão do reino de Deus, mas viver como um velho homem, mas pensar como o velho homem, mas agir como o velho homem. Irmãos, é o momento da gente se posicionar. Eu não preciso esperar alguém para fazer uma análise da minha vida, ver, cheque como está a minha vida, o que você pode me dar, me dar como um feedback para que eu possa fazer essa avaliação. Não, você, como eu, temos a responsabilidade, a oportunidade, através da palavra, se ver. Como está a sua emoção, como está a minha emoção nesse tempo? Estamos vivendo um tempo de emoções. E a palavra está aí, a fé em operação, para a gente lidar com todas essas coisas. Sentimos a pancada, sentimos o reflexo de tudo isso, mas precisamos entender que o reino que fazemos parte é o reino de justiça. Nós fomos justificados. O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Não pense pelo fato de você às vezes ter errado. E a gente está num processo, irmão, de transformação, de transformação da mente com a palavra. Coisas que às vezes têm acontecido na sua vida, algumas coisas que ainda você faz, que desagradam ao Senhor, e você se sente constrangido. Não pense que pelo fato dessas coisas ainda acontecer na sua vida, você não se vê filho de Deus, você não se vê digno de ser abençoado, você não se vê digno de receber a graça do Senhor através da oração. Não se veja assim. E é um ótimo momento, né? Para a gente pensar nessas coisas. E estar atento de que é a oportunidade que Satanás tem. Quando você se levanta, quando você decide em confiar, em acreditar na palavra, em ler a palavra, em buscar o Senhor, em mudar o estilo de vida, Satanás ele lança acusação. Olha, você está assim, você está assado, você não tem nem congregado, você nem lê a Bíblia. Então não vai acontecer isso com você. Mentira do diabo. Você é filho de Deus. Mesmo quando nossos filhos erram, né, vacilam na sua caminhada, eles não deixam de ser nossos filhos. Quando eu e você erramos, o nosso papel é voltar para a posição
e olhar para a palavra. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é natural. Há um reino físico que ainda vai se manifestar, mas o reino espiritual já está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de você. Não deixe que aquilo que acontece no externo venha influenciar no reino espiritual, no reino forte que habita em você. Justiça. Você é a justiça de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Você é perdoado, você é abençoado, você é filho de Deus. Paz não é a paz que o mundo conhece, é a paz que pode mudar as circunstâncias, é a paz que pode mudar o ambiente. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez eu quero repetir como Paulo fala aos filipenses: alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez eu digo para você: alegrai-vos no Senhor. Pastor, mas alegrai-vos no Senhor. Essa palavra não é para aquele tempo, é para hoje também. Alegrai-vos no Senhor. Às vezes falamos: eu obedeço ao Senhor, obedeço a sua palavra. E obedecer a sua palavra é exatamente isso. Talvez os sentidos não contribuem em nada para você abrir a sua boca e falar isso. É nesse tempo mesmo. É sangue na canela, é na pressão, que a gente precisa levantar a nossa mão, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu me alegro em Ti, eu confio no Senhor, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria do Senhor é a minha força. Olhar para o Senhor, olhar para a palavra. Saiba que o que precisávamos para viver nessa terra, o que nós precisamos para viver esse tempo, já foi tudo depositado, já foi dado. Se era a transformação, se era o novo nascimento, aconteceu na sua vida quando você um dia decidiu aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que fez você justiça de Deus. Você está aí. Tudo foi feito. E o que precisamos fazer nesse tempo é a nossa parte. É o tempo da gente olhar e ver: eu preciso me ajustar. Trazer a consciência de quem eu sou. Opa, peraí. Mas por que eu estou agindo assim? Não, eu não sou mais assim. Eu não posso permitir que eu caminhe para essa posição. Eu sou justiça de Deus, eu tenho paz, eu tenho alegria. Eu posso falar com meu Pai. Eu tenho acesso livre ao Pai. Aleluia. É a posição que eu e você precisamos ter nesse momento. Não deixe, irmãos, que o terrorismo emocional venha roubar aquilo que você tem. Você já tem a palavra. Estou falando para você que é crente, já conhece a palavra, formado no rema. Já ouviu várias vezes uma ministração como essa. Trazer a memória. O próprio texto diz: a gente precisa lembrar dos benefícios feitos pelo Senhor. Vamos trazer a memória o que o Senhor já fez por você, quantos livramentos você já passou. Meu irmão, você vai passar também por esse, em nome de Jesus. E se você hoje não... O próprio tema aqui, né, da mensagem: em que reino você está? E se você tem dúvida em que posição você está, hoje você recebeu a palavra. E se nesse momento, né, você ouvindo essa ministração, não é possível de eu estar indo até você. Você está assistindo o culto pela internet. Mas você pode confessar onde você estiver, seja na sua casa, um lugar reservado, e confessar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E dizer: Senhor, eu reconheço o sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. E eu reconheço isso tudo que aconteceu na minha vida. Eu recebo o Senhor como Senhor. Te recebo como Senhor e Salvador da minha vida.
E sabe o que vai acontecer? Você vai nascer de novo. E você vai entrar no reino. Esse reino que é justiça, esse reino que é paz, esse reino que é alegria. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, se porventura esse irmão tomou a decisão de receber o Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, que ele venha a crescer no conhecimento da tua palavra, e que todo mal, todas as reservas, toda perturbação caia por terra em nome de Jesus. Essa vida não vai se perder. Pelo contrário, vai ser cheio do Espírito Santo, vai avançar. Se algum problema o aflige, se algo tem se levantado e tenha causado alguma inquietação, nós repreendemos em nome de Jesus. Obrigado por essa decisão maravilhosa. Obrigado por essa semente. Eu sei que já está germinando nesse coração. E ele vai produzir, ele vai avançar, ele vai crescer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alcança tanto a vida dele como a de seus familiares. Declaramos uma bênção especial na vida dele em nome de Jesus. E eu quero orar também por aqueles que estejam passando aí por alguma enfermidade chegou no seu corpo. Eu quero repreender em nome de Jesus. Enfermidade, eu dou uma ordem. Desapareça desse corpo em nome de Jesus. Na autoridade que eu tenho no nome de Jesus, eu dou uma ordem. Uma ordem. Enfermidade, desapareça desse corpo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, seja abençoado com a prática da palavra e vamos avançar, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal, graça e paz. Não sai daí porque chegou a hora dos nossos avisos. Sabemos que muitas pessoas estão passando por um momento delicado durante esse período e você que é membro ou conhece alguém que não seja membro, mas está precisando de um aconselhamento ou de algum atendimento personalizado, os nossos ministros e casal pastoral estão disponíveis para te ajudar. Se você tiver interesse, a gente vai pedir para que você entre em contato com o número de WhatsApp da igreja que vai aparecer na telinha. Você deixa o seu recado e em breve a gente vai entrar em contato com você e fazer o possível para poder te ajudar. Os nossos dízimos e ofertas estão sendo feitos através da conta da igreja, que vai estar aparecendo aqui na telinha, ou pelo link do PagSeguro, que vai ficar salvo na descrição do vídeo. E você que está nos conhecendo através do YouTube, deseja congregar conosco futuramente, porque nós cremos que em breve poderemos estar todos juntos mais uma vez, existe um curso especial para novos membros, para você estar conhecendo a visão da igreja. Se você tiver interesse, eu peço para que você entre em contato através do número do WhatsApp da igreja que vai estar aparecendo aqui na telinha. Pessoal, os nossos cultos estão sendo online aqui pelo YouTube toda quinta-feira às 20 horas e todo domingo às 19 horas. A gente pede para que você se inscreva no nosso canal e clica no sininho para você receber as notificações, tanto desses cultos quanto das outras programações que também estão sendo postadas aqui no YouTube, como os cultos para as crianças e também ministrações curtas, que é o Verbo em 5, que são ministrações de 5 minutos para edificar a sua vida. Então se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilha para todo mundo. Nos siga também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram da igreja, para você acompanhar as lives que estão acontecendo toda semana por lá. E o discipulado dos jovens está acontecendo também no Instagram do Geração Ágape, às segundas-feiras, às 20 horas. Então, segue lá para você não perder nada. Bem, pessoal, chegamos ao final dos nossos avisos, estamos com muitas saudades. Tenham uma semana abençoada. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Até a próxima.